Oi, meu nome é Maria, eu sou do PET de Engenharia Química da UTFR e eu vou dar esse mini curso de desinfetante. Eu separei esse mini curso em 3 partes, eu sempre faço isso com os mini cursos, porque eu acho que fica mais claro. A primeira parte é a parte teórica, eu vou explicar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai utilizar, né, que são o álcool, o cloreto de benzalcônio, a função deles no desinfetante, né, um pouquinho sobre cálculo de concentração, que é uma parte-chave da produção de desinfetante, né, da criação de uma fórmula para desinfetante. Eu vou ensinar como fazer esse cálculo de concentração, vou ensinar quais são as concentrações importantes que precisa saber na hora de fazer esse desinfetante. A segunda parte é a parte de produção, que eu vou ensinar como faz a produção do desinfetante. Eu vou mostrar que materiais que podem ser utilizados, né? Quanto de cada um que eu vou utilizar, né? Mas vocês vão ver ao longo do minicurso que vocês vão poder ir adaptando a quantidade desses materiais, né? Eu vou ensinar como é que faz para adaptar as quantidades, como é que faz para adaptar a formulação do desinfetante para vocês personalizarem a própria desinfetante, né? E a última parte é a parte do orçamento, né? Que eu vou mostrar como é que faz o cálculo do orçamento para saber quanto que a gente gasta nesse desinfetante, quanto que a gente gasta nos materiais e qual que é o preço final do desinfetante para comparar um pouquinho ele com desinfetante do supermercado. Então, começando pela explicação teórica, né? Que eu já falei, é uma explicação um pouquinho dos materiais, cálculo de concentração, esse tipo de coisa. Esses são os 3 materiais que a gente vai utilizar. Esses são o básico. Depois eu vou mostrar um pouquinho como é que outros materiais que vocês podem adicionar, né? Para deixar ele um pouquinho mais... Para deixar ele um pouquinho diferente, né? Cheirosinho, colorido, esse tipo de coisa. Então, é o cloreto de benzalcônio, que é o principal desinfetante, né? Que dá essa característica de desinfetante para ele. Álcool e água, né? É bem simples, são só 3 ingredientes principais, inclusive vocês podem tirar o álcool se vocês quiserem, mas ele é muito, muito fácil de fazer. Começando com o cloreto de benzalcônio, ele é um composto único quaternário, então qual que é a característica dele? Ele é muito utilizado em produtos de limpeza no geral. Na verdade, os compostos de amônio quaternário têm essa característica de serem utilizados em produtos de limpeza. Se vocês forem olhar a parte de trás da composição de desinfetantes, amaciantes, alguns sabões em pó, alguns detergentes, vocês vão ver que tem composto de amônio quaternário. Às vezes pode ser o cloreto de benzalcônio, né? Pelo menos nos desinfetantes, no geral, é o cloreto de benzalcônio que dá essa característica de desinfecção. Então, o que é que ele tem que dar essa característica? Ele tem a função de bactericida, de fungicida e de germicida, né? Que são as principais, que é o que a gente espera do desinfetante, né? Que ele desinfeta a superfície, né? E também, além disso, ele é inibidor da atividade viral. Então, ele degrada a camada lipídica do vírus, né? Inibindo a atividade dele. Outra característica importante que faz ele mais fácil de ser utilizado em produtos de limpeza é que ele é facilmente solúvel tanto em água quanto álcool quanto acetona. Então, ele não fica em 2 fases, não fica aquele produto de limpeza com uma camada de água por cima e uma camada mais concentrada por baixo, né? Ele fica totalmente homogêneo, né? Porque ele é facilmente solúvel. E alguns outros usos que eu trouxe, né? Do cloreto de benzalcônio. Ele é antisséptico. Esse, na verdade, não tem nada... isso daqui não tem muito a ver com desinfetante, eu só trouxe mais por uma curiosidade, porque eu, pelo menos, não conhecia esse produto. Então, é para vocês também conhecerem um pouquinho mais dele. Ele é antisséptico, né? Ele é utilizado como antisséptico em cosméticos, shampoo, creme, sabonete, esse tipo de coisa. E em remédios também, né? Porque ele tem essa função, bactericida, fungicida, germicida, inibidor de atividade viral. Isso daí dá essa característica de antisséptico. Pode ser utilizado em outros produtos. Ele também é utilizado para evitar a proliferação de doenças em plantações, né? Também por essa característica antisséptica. Ele é utilizado muito na agricultura.
Aqui eu trouxe a fórmula estrutural dele para vocês darem uma olhada. Ela é bem complexa, mas o produto é muito útil. 3 concentrações importantes que eu achei que seria bom trazer, né? É importante trazer, principalmente porque esse mini curso ele foi planejado para ele ser útil durante tempos de pandemia. Então, durante tempos de quarentena, por causa do vírus e todo esse tipo de coisa. Então, eu trouxe essas 3 concentrações importantes, né? Principalmente essa última. Mas, por exemplo, a concentração usual dele em desinfetantes fica entre 1,5% e 10%. Isso são as concentrações que vocês normalmente vão achar em desinfetantes em supermercados, né? Aquelas concentrações, as concentrações de desinfetantes industriais mesmo. Sempre estão entre 1,5% a 10%. Normalmente, no geral, eles não chegam a 10%, até porque 10% é uma concentração bem alta para ele, mas, no geral, ele está em 3%. A concentração limite dele é em 10%. O que significa essa concentração limite? Não é que vocês não podem utilizar acima de 10%, vocês podem fazer um desinfetante mais concentrado do que 10%, só que ele vai ter um desinfetante com uma concentração acima de 10% e um desinfetante com uma concentração de 10% vão ter a mesma eficiência naquelas 3 características que eu já mostrei, né? Bactericida, fungicida, germicida, inibidor da atividade viral. Então, não é questão que vocês não possam utilizar ele acima de 10%, mas não vale muito a pena. Então, mas fica mais a critério de vocês, né? Se vocês, no geral, diluem muito o desinfetante, às vezes é bom deixar ele um pouquinho acima de 10%. A concentração mínima, esse é o que eu falei, que era o de mais destaque agora, né? Que a gente tem tempos de pandemia, tempos de quarentena, né? A concentração mínima dele para desativar o coronavírus é de 0,05%. Então, não é 5%, não é 0,5%, é 0,05%. Então, vocês veem que essa é uma concentração muito, muito, muito baixa. E isso é muito bom, né? Porque vocês só vão precisar de uma quantidade pequena do cloreto de benzalcônio para desativar o vírus. Inclusive, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas, tipo, ele vale mais a pena do que um álcool 70, né? No caso de desinfetar superfícies. A gente está utilizando muito álcool 70 ultimamente e não é tão recomendado essa utilização tão comum dele dentro de casa por causa dos riscos de acidentes e queimaduras, né? Porque ele é altamente inflamável. Então, até vale mais a pena, se vocês estão utilizando muito álcool 70 em superfícies, em camas, esse tipo de coisa, seria mais vantagem vocês substituírem ele por um cloreto de benzalcônio bem diluído. Inclusive, vai ficar mais barato. Então, agora um pouquinho sobre o álcool etílico, né? O segundo composto do nosso desinfetante. Ele é altamente inflamável, né? Como eu já falei, causa muito acidente em casa, tem muito acidente por causa do álcool, mesmo que seja o álcool 46. Ele é bem inflamável, então ele é meio perigoso, vocês têm que manusear com cuidado, e tem muita gente que não tem essa noção de cuidado quando se trata do álcool, né? Porque ele é um produto de limpeza, a gente não tende a ter um cuidado muito forte quanto a produtos de limpeza, né? Ele é bem volátil, então, tanto que às vezes a gente deixa a embalagem do álcool aberta e quando a gente vê já evaporar uma boa parte do álcool, né? Ele é muito volátil, ele evapora com muita facilidade. Ele é solúvel em água, né? Mistura fácil, fica homogêneo. E ele tem 2 características, né? De desinfetante e de antisséptico. Mas esse é um detalhe importante. Ele só tem essas 2 características quando ele está em concentrações de 70% ou acima. Então, aquele álcool 46, ele não vai ter essas características de desinfetante e de antisséptico. Então, por exemplo, o desinfetante que eu vou mostrar hoje, ele tem uma concentração de 10%, ele não tem uma concentração de 70%. Então, o álcool no desinfetante que eu vou mostrar hoje, ele não vai ter a função de desinfetante. Então, por que ele não vai ter essa função de desinfetante? Porque o cloreto de benzalcônio já vai ter essa função. O cloreto de benzalcônio que vai dar essa característica de desinfetante, de inibidor da atividade viral no desinfetante que a gente vai fazer hoje. Então, a gente não precisa deixar o álcool
com uma concentração acima de 70%, até porque vai ser meio perigoso, né? Deixar um desinfetante com uma concentração de álcool tão alta. Então, qual que é a função do álcool no desinfetante? Já que ele não vai ser antisséptico, germicida, bactericida, toda aquela coisa. A função dele hoje é a volatilidade dele. Então, o que a gente precisa dele? A gente precisa dessa característica mais volátil no desinfetante. Por quê? Porque às vezes a gente está limpando uma superfície, se a gente deixar sem álcool, vocês vão ver, se vocês forem fazer isso em casa, vocês vão ver que o cloreto de benzalcônio ele é meio oleoso, ele é meio grosso. Então, ele não é tão volátil. Aliás, ele é menos volátil do que a água, inclusive. Então, se vocês utilizarem desinfetante sem álcool, vai demorar mais para secar. Então, por isso que a gente está colocando um pouco de álcool, para ele secar mais rápido, né? Na hora da gente limpar, às vezes a gente limpa o chão e tem que ficar um tempão esperando o chão secar. Se a gente colocar álcool, esse tempo diminui. Então, por isso que eu falei lá no começo que o álcool, na verdade, ele era meio opcional. Porque vocês podem fazer sem álcool, não tem nenhum problema. Só que ele vai ficar menos volátil, né? Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho mais para ele secar. Mas aí isso já fica a critério de vocês, né? Se vocês quiserem isso no desinfetante de vocês. A fórmula estrutural dele, né? Bem importante. Então, a parte do cálculo de concentração, eu falei lá no começo que eu acho que é uma parte chave na explicação da produção de desinfetante. Por quê? Porque eu não queria fazer esse mini curso só ensinando a fazer uma fórmula pronta, uma fórmula de desinfetante já feita, e vocês imitam as quantidades, imitam as características do desinfetante que eu ensinar. Eu queria mostrar a lógica por trás da produção de desinfetante, as concentrações, o objetivo de cada concentração, como que cada produto influencia no desinfetante que a gente está fazendo, porque assim vocês podem personalizar a fórmula que eu já fiz. Vocês podem aumentar a concentração do cloreto de benzalcônio ou diminuir para ele ficar mais barato, tirar o álcool, colocar mais álcool porque vocês querem que ele seque mais rápido, colocar a essência, tirar a essência, aí fica mais a critério de vocês. Então, essa parte do cálculo de concentração é bem importante, porque assim vocês podem fazer esse cálculo a partir da concentração que vocês escolherem. Assim, vocês não precisam ficar dependendo do cálculo que eu já fiz. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é aquela fórmula padrão que a gente aprende no ensino médio, quando a gente está aprendendo sobre diluição e concentração, que diz que a concentração inicial e o volume inicial são iguais à concentração final e ao volume final. Então, o que são esses volumes iniciais e volumes finais e concentrações e esse tipo de coisa? A concentração inicial vai depender, a quantidade do produto que a gente vai colocar na fórmula. Então, por exemplo, o álcool. Se a gente compra uma embalagem de 1 litro de álcool para fazer esse desinfetante, a concentração inicial é a concentração que está lá na embalagem de álcool. Então, por exemplo, o álcool ele vem em concentração 46% e 70%, né? O 70% que a gente usa para tá usando, né, para o vírus. E a 46% é a mais usual, né, que a gente usa para limpar a casa. Então, por exemplo, a concentração inicial vai ser aquela concentração que mostrar na embalagem do álcool. É o 46% ou 70%, dependendo da embalagem de álcool que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar uma embalagem de 46%, então a minha concentração inicial é 46%. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar o cálculo bem certinho só do álcool e depois só do cloreto de benzalcônio. O volume final, o volume inicial não é o 1 litro de álcool. Eu comprei uma embalagem de 1 litro, então eu acho que o volume inicial é aquele 1 litro. Não é 1 litro. É a quantidade daquele álcool que você vai colocar na fórmula. Então, por exemplo, quando a gente faz uma receita de bolo e ele diz, coloque 2 xícaras de leite. O volume inicial são aquelas 2 xícaras de leite. Não é a caixinha de leite de 1 litro, é aquelas 2 xícaras de leite. Então, é a mesma coisa aqui. Se a gente vai utilizar 200 ml de álcool, daquele 1 litro que a gente comprou, o volume inicial são aqueles 200 ml, não é 1 litro. A concentração final é a concentração que vai estar de álcool no desinfetante. Então, por exemplo, se a gente pegar um álcool 70 e a gente diluir esse álcool 70, a concentração final é a concentração que o álcool vai estar depois da gente diluir. Então, se a gente adicionar um monte de água para um álcool 70,
ele não vai continuar ficando 70%, ele vai diminuir essa porcentagem. Essa é a nossa concentração final. Essa a gente vai escolher. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar o cálculo, eu escolhi 10%. Vocês podem escolher mais ou menos de acordo com o que vocês quiserem, né? Aí, o volume final é o volume do desinfetante. Então, eu disse que o volume inicial não era 1 litro de álcool, mas o volume final vai ser sim, vai ser a quantidade de desinfetante que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer 1 litro. Então, o meu volume final é 1 litro. É como se a gente estivesse diluindo álcool só com água, né? Ou diluindo cloreto de benzalcônio só com água. Então, vai ser o volume final para os dois vai ser 1 litro. Então, agora, o cálculo só para cloreto de benzalcônio. Eu escolhi 6%. Então, vocês lembram lá atrás que eu mostrei que o intervalo de concentração em desinfetante estava entre 1,5% e 10%? Então, eu tentei pegar meio que um ponto médio, né? Eu peguei 6%. Então, eu vou fazer o meu cálculo para o meu desinfetante ficar com 6% de cloreto de benzalcônio, não ficar nem mais nem menos, né? Então, a concentração inicial que eu quero é a concentração que está lá, lembra que é a concentração que está lá na embalagem. Então, eu vou pegar a embalagem de cloreto de benzalcônio e vou ver qual que é a concentração. Então, quando vocês forem comprar o cloreto de benzalcônio, vocês vão ver que ela vem em duas concentrações. Assim, tipo, o álcool vem em 46 e 70, o cloreto de benzalcônio ele vem em 50% e 80%. Então, o que eu comprei, ele vem em 50%. Então, aquela embalagem tem 50% do cloreto de benzalcônio e 50% de água. Então, aqui na fórmula, eu vou colocar 50% como a concentração inicial, né? O volume inicial, eu não sei. É isso que eu quero saber. Então, eu quero saber quanto de cloreto de benzalcônio que eu vou ter que colocar aquelas 2 xícaras de leite, né? Aqueles 200 ml. Quanto de cloreto de benzalcônio que eu tenho que colocar na fórmula do meu desinfetante para ele ficar com 6% de cloreto de benzalcônio. Então, essa é a minha incógnita. É isso que eu quero saber. Então, vai ser igual à concentração final, né? Que é 0,06, que seriam 6%, né? Colocando isso em decimais, que eu acho que fica mais simples, mas se vocês quiserem substituir por porcentagem, também não tem problema. Vezes 1000 ml. O que são esses 1000 ml? É 1 litro de desinfetante que eu quero fazer. Se vocês quiserem fazer meio litro, vocês colocam 500. Isso vai a critério de vocês. Vocês podem colocar em litro também, se vocês acharem mais confortável. Eu não acho tão confortável, porque depois o valor final ele fica quebrado. Ele não fica em ml. Então, eu coloquei em ml. Mas também fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais fácil, né? Então, passando matemática básica, né? Passando 0,5 aqui, passando 0,5 dividindo para cá. No final, minha conta fica 120 ml, né? Então, esses 120 ml, o que são? É a quantidade de cloreto de benzalcônio que eu vou colocar na fórmula do meu desinfetante. Então, daquela embalagem pronta, que vinha 50%, eu vou medir 120 ml e vou colocar no meu desinfetante. A mesma coisa a gente vai fazer a mesma conta para o álcool, só que a gente vai mudar a porcentagem. Então, agora a parte do álcool. O álcool que eu vou utilizar, ele não é 70, ele é 46. Então, aqui, eu vou colocar 0,462, né? Que é 46,2, não é 46. 462 é a nossa concentração inicial, né? A concentração que vem na embalagem, vezes o volume inicial. Então, o que era o volume inicial era a quantidade que eu quero saber que eu vou precisar colocar no meu desinfetante para ele ficar com quanto? Para ele ficar com 10%. Eu achei que 10% seria uma quantidade meio confortável, né? Não fica tão concentrado e não fica tão pouquinho álcool, né? Fica bom. Mas, se vocês quiserem colocar um pouquinho menos, vocês vão ver, se vocês forem fazer exatamente essa receita, ele fica com um cheiro muito forte de álcool. Então, se vocês não gostarem disso, vocês diminuem a quantidade de álcool e não tem problema. O efeito do desinfetante não vai mudar, só vai mudar a volatilidade dele, né? Porque a gente está diminuindo a quantidade de álcool. Aí, a concentração final é 0,10, né? Que é o 10% que a gente escolheu. E o volume final é 1000 ml, que é 1 litro de desinfetante, que é o que eu vou fazer. Se vocês forem fazer uma quantidade diferente de desinfetante, vocês mudam a quantidade. Então, aqui é a mesma coisa, né? O 0,462 passa dividindo
e o nosso resultado vai dar 216 ml. Então, o que são esses 216 ml? É a quantidade de ml de álcool, do álcool da embalagem que eu vou precisar medir para colocar no desinfetante, e ele vai ficar com 10% de álcool. Só que esse número aqui eu vou arredondar para cima, eu vou colocar em 220 ml, porque eu não tenho um becker que eu consiga medir esses 6 ml. Se vocês tiverem, muito bom. Mas eu não tenho, então eu vou arredondar para cima. Então agora, passando para a produção, eu vou ensinar como é que faz, como é que ficam as consistências, o que vocês podem adicionar, o que vocês não, vocês podem tirar, esse tipo de coisa. E vocês vão ver o simples que é de fazer o desinfetante. A parte complicada dele não é a parte de misturar todas as coisas, é só a parte de escolher as concentrações, fazer o cálculo de concentração, fazer a medida de cada um desses produtos. Não é a parte de produção em si, vocês já vão ver. Então, as quantidades que eu utilizei, né, que a gente escolheu a porcentagem, depois a gente fez o cálculo para saber quanto que a gente ia colocar em cada um. Então, de cloreto de benzalcônio deu 120 ml, né? E de álcool ficou 220 ml, para ele ficar em 10%. E aí, água. A água não tem uma medida certa, mas eu fiz as contas e dá 660 ml para completar 1 litro de desinfetante. Mas se vocês mudarem a medida e vocês não quiserem fazer essa conta de somar quanto que deu para ver quanta água que vocês colocam, vocês pegam uma embalagem de 1 litro, né? Vocês colocam o cloreto de benzalcônio, colocam a água, colocam álcool e aí só completam até fechar 1 litro, né? Assim vocês não precisam ficar fazendo essa conta. Aí eu fiz assim só porque eu não tenho uma embalagem que tem certinho medido 1 litro. Aí fica mais a critério de vocês. Dois produtos que são opcionais para vocês colocarem, que é a essência e a corante. Então, esses dois aqui são só para o desinfetante de vocês ficarem mais com aquele jeitinho de desinfetante do supermercado, né? Cheirosinho, colorido, bonitinho, né? Então, eles são totalmente opcionais, eles não... o efeito do desinfetante não fica diferente se vocês adicionarem ou não adicionarem corante, ou se vocês adicionarem ou não adicionarem essência. Eu gosto de colocar essência porque eu gosto que ele fique cheirosinho, a casa fica cheirosa, né, quando a gente adiciona essência. E o corante, se vocês forem utilizar, utilizem o corante à base de água, porque ele dilui melhor no desinfetante. E também, se vocês forem utilizar esse desinfetante em tecidos, vocês têm que tomar muito cuidado com a quantidade de corante que vocês vão colocar, porque se vocês colocarem muito, vocês forem espirrar em algum tecido, ele pode manchar. Então, eu tento limitar pelo menos a 3 gotinhas por litro, porque assim não fica tão forte a cor e não fica tão fraca. Mas se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, podem colocar, só cuidem para ele não ficar tão forte aquela cor, porque se vocês forem utilizar em tapete, em sofá, ele pode manchar, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que faz o desinfetante, para vocês irem seguindo passo a passo na hora que vocês forem fazer. E aí depois eu vou passar o orçamento e eu vou passar mais ou menos onde vocês podem achar os materiais utilizados no desinfetante. Então, agora eu vou mostrar como é que faz a parte bem prática do desinfetante, né? Como é que faz o desinfetante. Então, aqui eu separei já os 120 ml de cloreto de benzalcônio, que a gente já tinha feito o cálculo, que dava 6%. Eu separei os 220 ml de álcool, que dá 10% do desinfetante. E eu já medi os 660 ml de água para completar até 1 litro. Eu já deixei na garrafa, porque assim fica mais fácil. E essa é uma garrafa de desinfetante, então é aqui que ia ficar o desinfetante em si. Eu achei que ficaria mais simples. Aqui eu trouxe a embalagem de álcool e a embalagem de cloreto de benzalcônio. O cloreto de benzalcônio, ele tem uma concentração de 50%, esse daqui que eu comprei. Mas vocês também, como eu já falei, vocês também acham ele em uma concentração de 80%. O álcool, eu acho que ele não tá mostrando aqui, mas ele tá com uma concentração de 46%. Então,
Eu também trouxe uma essência de lavanda para deixar ele cheirosinho e um corante roxo para deixar ele com aquela corzinha de desinfetante de lavanda mesmo, para ficar bem característico. Então, aqui, como eu já expliquei, o cloreto de benzalcônio ele é solúvel em álcool e é solúvel em água. Então, aqui ficaria mais a critério de vocês, se vocês quiserem misturar os três juntos, ou vocês querem misturar primeiro o cloreto de benzalcônio com o álcool, ou vocês querem diluir primeiro o cloreto de benzalcônio na água, fica bem a critério de vocês. O que eu vou fazer, eu vou passar o álcool no cloreto de benzalcônio, para deixar ele bem misturadinho, e aí passar para a água. Mas isso daqui não tem uma ordem certa, vocês fazem na ordem que vocês acharem mais confortável. Eu acho mais confortável agora, porque como essa embalagem é grande, ela não é tão fácil de misturar. Então eu prefiro misturar agora e aí misturar só um pouquinho depois. Então aqui não tem muito segredo, é só passar um pro outro. E aqui vocês conseguem enxergar que ele começa a ficar meio turvo. Mas depois de um tempinho é só vocês irem misturando e ele já vai ficando clarinho, parece a água depois de um tempinho. Porque ele é solúvel em álcool, né? Então ele cria umas ondinhas porque ele tem um aspecto meio de óleo. Então no começo parece que eles não vão se misturar, parece que eles vão ficar em duas fases. Mas é só dar umas misturadinhas, por exemplo, o meu já misturou tudo. Ficou, parece água. Então não tem muito segredo nessa parte. Ele é muito simples, você demora menos do que 5 minutos para fazer 1 litro de desinfetante. Então agora é só passar a mistura de álcool com cloreto de benzalcônio na água. Isso daqui, se vocês tiverem uma embalagem maior, ficaria mais confortável. Eu não tenho uma embalagem muito aberta, então eu vou ter que fazer isso daqui e ele complica um pouquinho mais as coisas. Então aqui quando vocês passam ele para água, não vai dar para enxergar. Se vocês fizerem na prática, vocês vão conseguir enxergar bem. Mas ele faz aquelas ondinhas meio de óleo de novo. Mas também não fica por muito tempo, só dá umas mexidinhas e ele já vai. Então, o desinfetante em si ele já está pronto, ele já tem 6% de cloreto de benzalcônio, já tem 10% de álcool. Aqui ele já tem todo efeito. Se eu quiser começar a utilizar ele, ele já tá pronto. Mas eu quero deixar ele com um pouquinho mais de cara de desinfetante do supermercado, então eu vou adicionar um pouquinho de essência e um pouquinho de corante. Então, lembrando aquela coisa que eu falei de não colocar muito corante, porque ele pode manchar os tecidos. Mas, se vocês não forem utilizar com tecidos, vocês podem colocar quanto vocês quiserem. Ó, ele já tá começando a ficar roxo. E eu vou colocar um pouquinho de essência. A essência não tem uma quantidade específica. Vocês só adicionam, misturam e vê se tá do cheirinho que vocês querem. E é isso aí. Ele já tá pronto. Já tá de corzinha de desinfetante do supermercado. Ele tá cheirosinho, ele tá bem do jeitinho de um desinfetante que a gente normalmente compra. E ele já tá bom para usar. Vocês não precisa daquela coisa que normalmente tem em sabonete, que vocês têm um tempo de curação. Não tem isso aí. Terminou de misturar, vocês já podem começar a utilizar. Ele não precisa de um tempo. E é isso aí. Então, aqui eu trouxe 2 endereços importantes, né? Para vocês acharem os produtos que a gente utilizou para fazer o desinfetante. Então, por exemplo, o álcool, ele é simples vocês acharem, vocês acham em qualquer supermercado, né? Mas o cloreto de benzalcônio é meio difícil de achar. Então, eu achei bom trazer 2 endereços para facilitar, pra vocês não precisarem ficar procurando. O primeiro endereço, ele é
Em Ponta Grossa, ele é uma loja de insumos químicos. Ele tem todo tipo de produto químico que vocês precisarem, incluindo cloreto de benzalcônio e incluindo materiais de laboratório. Então, tem espátula, tem becker, tem esse tipo de coisa. Vocês vão precisar, se vocês quiserem medir bem certinho, não precisar ficar utilizando aqueles copinhos de cozinha, né? Para ficar medindo, vocês têm um material apropriado para medir esse tipo de coisa. Até para meio que para ficar um pouco mais higiênico, né? Para vocês não precisarem ficar utilizando produtos de cozinha para produtos químicos, fica um pouco mais seguro, né? E o segundo, caso vocês não morarem em Ponta Grossa, né? E caso vocês não se sentirem tão confortáveis saindo de casa, né? Por causa da quarentena, caso tenha algum idoso em casa, né? Grupo de risco. Tem essa loja aqui, ela é totalmente virtual e ela também tem tudo, né? Tem os materiais de laboratório, tem o fluoreto de benzalcônio e tem também essência, corante, esse tipo de coisa. Aí vocês não precisam nem ir para casa de essências, né? Para procurar o cheirinho do desinfetante que vocês quiserem fazer. Ela é muito boa, só que dependendo de onde vocês morarem, talvez o frete fique um pouco caro. Então seria melhor, se vocês já estão decididos em comprar pela internet, tem várias outras páginas que também vendem o cloreto de benzalcônio. E talvez o frete fique um pouco mais barato dependendo de onde vocês moram. Então, é bom vocês darem mais uma pesquisada, porque tem bastante loja virtual que vende esse tipo de coisa e às vezes vocês podem achar até mais barato. Então, agora a gente chegou na nossa última parte, né? A parte orçamentária. Eu gosto de apresentar a parte orçamentária em todo produto de limpeza que eu ensino a fazer. Por quê? Porque é bom ter uma ideia de quanto que a gente está gastando para fazer o produto e comparar com quanto que a gente gasta para comprar esse mesmo produto. E também levando em conta as características, né? Tipo, a qualidade do produto que a gente faz e a qualidade do produto que a gente compra do supermercado. É bom ter esse meio de comparação, né? Que é o preço dos dois desinfetantes, que vai ser no caso, né? O desinfetante que a gente fez e o desinfetante que a gente vai comprar no supermercado, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do desinfetante que eu fiz. E também já ensino vocês a como fazerem o cálculo do desinfetante que vocês forem fazer, né? Por exemplo, eu separei em dois pedaços. Eu ia falar três porque eu pensei que tinha essência, mas não tem. Então, eu separei em dois pedaços a parte do cloreto de benzalcônio e a parte do álcool. Então, o cloreto de benzalcônio, eu paguei R$25 a embalagem de 1 litro de cloreto de benzalcônio, levando em conta que ele é 50% e não 80%, né? Então, eu gastei R$25 1 litro. Então, fazendo uma regra de 3, eu descobri que os 120 ml que saíram desse 1 litro deu R$3 do preço total do cloreto de benzalcônio. Então, 1 litro de desinfetante eu gastei R$3 só da parte do cloreto de benzalcônio. Agora, a parte do álcool, eu gastei R$7 1 litro de álcool. Eu comprei quando ele estava um pouquinho mais caro, então agora ele já está mais barato, né? Eu acho que ele está em R$5,50 agora. Então, eu gastei R$7 1 litro de álcool 46,2, né? Então, fazendo uma regra de 3, eu vi que 220 ml custaram R$1,54. Então, somando isso com os R$3, aí eu tenho o total que eu gastei com o meu desinfetante, que deu R$3,54, né? R$3,50 por litro de desinfetante. Então, comparando com o preço do supermercado, eu vi que o mais barato do supermercado, ele tá R$2,50, eu acho. Então, ele tá mais caro que o preço mais barato. Mas, em comparação, ele tem uma concentração mais alta de cloreto de benzalcônio, né? Eu lembro que eu disse que ele tá num intervalo entre 1,5% e 10%, então é o mais barato. Ele deve ter em volta de 2% a 3%. Então, o meu tem o dobro de concentração disso, então ele vai acabar sendo mais caro do que um do supermercado, né? Um pouquinho das referências que eu utilizei, essa nota da Anvisa, eu acho que é a mais importante das referências, né? Porque foi daqui que eu tirei
a concentração do cloreto de benzalcone na hora de desativar o coronavírus, que, na verdade, eu recomendo muito vocês entrarem nessa página, se vocês tiverem o tempo, para ver outros produtos que podem substituir o álcool 70, porque é bom a gente ter uma ideia disso, porque o álcool 70, eu já falei, tem todo aquele risco de queimaduras, tem todo o risco de ele ser altamente inflamável, né? Pode não queimar a gente, mas pode queimar alguma coisa na nossa casa. Também tem a água sanitária, que pode substituir, e a água sanitária é bem barata, né? Então, não é só o álcool 70, a gente está muito focado no álcool 70 na hora de limpar a casa, na hora de limpar lençol, de limpar esse tipo de coisa, a gente não tem muita noção do perigo que ele é dentro de casa. Ele tem que ser manuseado muito, com cuidado muito alto, né? Porque é um produto inflamável, é um produto muito perigoso de ter com crianças, de ter com animais por perto. Então, eu achei bem importante deixar essa referência aqui bem destacar essa referência para vocês darem uma olhada, para vocês verem que outros produtos que podem ser utilizados. Nesse caso, desinfetante, né? Porque 0,05 é uma quantidade bem baixa de cloreto de benzalcone que vocês podem diluir, que teria o mesmo efeito de um álcool 70. Então, isso é tudo que eu tinha para apresentar. Muito obrigada pela atenção de vocês.